Olá, crianças, tudo bem? Que saudade de vocês! Eu resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês a respeito da Páscoa. Tem tanto tempo que a gente não faz o nosso devocional, não é? E eu tenho sentido muita saudade de conversar com vocês a respeito das coisas de Deus, que é o que a gente sempre conversava na escola durante os nossos devocionais, não é? Então eu queria começar com aquela música que a gente sempre canta na escola para começar o devocional. Só tem um jeito de eu crescer bem forte e feliz, é estudando a Bíblia, assim diz o Senhor. A Bíblia é a verdade, é vida para mim, não há outro caminho, assim diz o Senhor. Então, queridos, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma celebração, é um memorial que todos os cristãos pelo mundo todo celebram para relembrar a vida de Jesus e principalmente a ressurreição dele. Na semana da Páscoa, nós também relembramos tudo que Jesus passou nos últimos dias de vida. E vocês receberam um vídeo lindo que as professoras gravaram contando essa história para vocês. E hoje eu quero mostrar para vocês alguns objetos para que a gente grave bem a importância de tudo que Jesus passou. Por quê? Ele viveu entre nós, ele nasceu como um bebezinho e a mamãe dele, a mamãe Maria, cuidou com muito carinho de Jesus até que ele se tornasse um homem grande, forte, inteligente e independente. Jesus trabalhava para ajudar a sua mãe a cuidar da casa, porque o papai dele, que foi o pai adotivo, José, já tinha morrido e ele era um filho muito bom que ajudava sua mãe. E ele era carpinteiro. Esta era a profissão de Jesus. O carpinteiro, você sabe o que ele faz? Ele faz móveis de madeira. E era isso que Jesus fazia. Mas aos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério para anunciar o reino de Deus aqui na terra. E ele veio ensinar como todas as pessoas podem se tornar filhos de Deus. Você sabia? Nós não nascemos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Deus criou a todos nós e criou com muito amor. Mas para ser um filho, a gente tem que se tornar parecido com Deus. E nós temos uma coisinha muito feia dentro de nós, não é? Chamada pecado. Todos nós pecamos e fazemos coisas erradas. E o pecado é que atrapalha e nos impede de sermos filhos verdadeiros, parecidos com o nosso pai. Toda criança, ela tem um papai e ela se parece com esse pai, não é verdade? Então, eu tenho traços da minha mãe, mas eu também tenho traços do meu pai. Eu me pareço com ele. Então, eu tenho certeza que eu sou filha dele. Agora, para ser filho de Deus, a gente tem que se tornar parecido com Deus. E Jesus veio ensinar como uma pessoa pode se tornar parecida com Deus. A primeira coisa que ela precisa fazer é conhecer os mandamentos de Deus, a palavra, os ensinamentos que Jesus veio trazer e então crer no sacrifício que Jesus fez por ela. Porque o pecado, parece que nós já estudamos isso na escola também. O que o pecado faz com a gente? Ele faz um muro, ele nos impede de chegar até Deus, porque Deus é santo, ele é perfeito e nós somos pecadores, imperfeitos. O sacrifício de Jesus, que é comemorado e é celebrado agora nesta Páscoa, foi exatamente isso. Deus precisava punir o pecador, castigar,
por todas as coisas erradas que nós fazemos. Mas Jesus abriu os braços na cruz e disse: eu vou pagar o preço por eles, porque eu amo e eu quero salvar muitas pessoas, para que elas se tornem meus irmãos, filhos de Deus. Então, Jesus, com seus braços abertos na cruz, ele aplacou a ira de Deus, que deveria cair sobre nós. Nós merecíamos ser castigados, porque somos pecadores. Mas Jesus não deixou que isso acontecesse. Então, a partir daquele dia, todo o preço que Deus poderia cobrar pelo nosso pecado, ele cobrou de Jesus. Por isso, não sobrou nenhuma gotinha do sangue de Jesus no corpo dele. Quando ele foi pregado na cruz, ele derramou todo o sangue do seu corpo como pagamento pelos nossos pecados. E isso abriu para nós um caminho maravilhoso para que a gente pudesse crer neste sacrifício, crer que ele morreu por mim. Eu creio que Jesus morreu por mim. E isso me dá a certeza de que eu estou salva. Eu agora sou filha de Deus. Eu não nasci filha de Deus, mas desde que eu aprendi essas coisas e eu criei, eu acreditei que sou pecadora, que eu merecia ser castigada, mas que Deus me amou de tal maneira que mandou seu próprio filho para morrer no meu lugar, por causa do meu pecado. Eu me tornei filha de Deus. E isso é uma alegria muito grande, porque agora eu, a cada dia, conhecendo a palavra, não é isso que nós cantamos? É o único jeito de crescer, conhecendo a palavra de Deus e procurando praticá-la todos os dias, eu vou me tornando cada dia mais parecida com o meu Pai, o Papai do céu. Então, é isso que nós precisamos fazer, acreditar neste sacrifício de Jesus e então começar a estudar, aprender a palavra, entender tudo que Jesus ensinou, como nós deveríamos ser como cristãos. Cristãos significa miniatura, é um pequeno Cristo. Isso é o significado da palavra cristão. Por isso, todas as pessoas que são cristãs, elas são parecidas com Jesus. Elas falam das mesmas coisas que ele falou. Como? Fale sempre a verdade, ame o seu próximo, respeite o seu pai e sua mãe, obedeçam na primeira vez. Quem é que está fazendo isso aí em casa? Depois eu vou saber, o papai e a mamãe vão me contar. Quem é que praticou obediência e autogoverno, obedecendo na primeira vez? Isso tudo é muito importante e Jesus veio para te ajudar a ser parecido com ele, a ser um filho de Deus, a se comportar como um filho de Deus de verdade. Você gostaria de ser parecido com Deus? De ser chamado filho dele? Olha que coisa maravilhosa. Então agora eu trouxe aqui para vocês uma cesta cheia de ovos. Porque muitas pessoas falam por aí que na Páscoa a gente pode comer ovo. E é uma delícia comer um ovo de chocolate, não é? Mas os ovos às vezes nos fazem esquecer do que é a verdadeira Páscoa, que é o sacrifício de Jesus por nós. Então, estes ovos, eles não são de chocolate, mas eles são bem bonitinhos, né? Bem coloridos, olha. E eles vão me ajudar a contar para vocês todas as coisas que aconteceram com Jesus nos últimos dias de vida dele aqui na terra, antes que ele fosse crucificado, tá bem? Então vamos lá? Vamos conhecer então. Este primeiro ovinho azul traz aqui um ramo de uma plantinha. Olha só, este ramo nos faz lembrar do Domingo de Ramos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. No Domingo de Ramos, Jesus entrou na pequena cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. E ele foi chamado de rei naquele dia. Ele recebeu homenagens, ele foi honrado, ele foi aplaudido,
porque ele era um homem muito bom, fez muitos milagres e ensinou muitas coisas a respeito de Deus. E as pessoas estavam felizes em receber Jesus como seu rei. E elas usavam ramos para dizer Hosana, Hosana nas alturas. E gritavam e aplaudiam Jesus. Foi uma grande festa. Aquele foi o Domingo de Ramos. Depois, nós temos aqui um pãozinho. Olha só. Este pãozinho nos faz lembrar da última ceia. Vocês já sabem, as professoras contaram sobre isso, não é? Que Jesus tinha 12 discípulos, que eram seus melhores amigos, e esses 12 discípulos, eles aprenderam tudo que Jesus ensinou. E Jesus resolveu fazer um jantar, uma ceia, porque foi celebrado à noite. E nesta ceia, Jesus, ele partiu o pão em vários pedacinhos e foi dando aos seus discípulos. E ele disse que o pão era um símbolo do corpo dele, que o corpo dele também seria quebrado, seria machucado, por amor às pessoas que iriam crer nele. E Jesus também tomou vinho com os discípulos. E ao beber o vinho, ele falou: este vinho é um símbolo, ele representa o meu sangue. Eu vou derramar todo o meu sangue. Porque somente com derramamento de sangue há purificação de pecados. O sangue purifica os pecados. E eu vou derramar o meu sangue por amor a vocês. Então, Jesus, celebrando a ceia, ele partiu o pão, deu para os seus discípulos, tomou o vinho, deu vinho aos seus discípulos e ele disse que aquilo seria um memorial. Eles deveriam sempre celebrar a ceia desta forma, comendo pão e bebendo vinho ou um suco de uva, que representa também o vinho, para lembrar do corpo e do sangue de Jesus que seria sacrificado naquela cruz. E depois de cear, Jesus também fez uma coisa muito bonita. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E ao lavar os pés, ele ensinou aos discípulos que aquele também era um símbolo do que eles deveriam fazer uns pelos outros. Então, ser cristão é lavar os pés uns dos outros. Ai, tia Alcione, que é isso? Eu vou ter que sair por aí lavando o pé de todo mundo? Aquele chulé. Bom, não é bem isso. Lavar os pés significa servir, ajudar o coleguinha que precisa de você, conversar com aquela pessoa que está triste, levar alimento para quem não tem o dinheiro suficiente para comprar, orar pelas pessoas que estão tristes, visitar as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de carinho, que precisam de um abraço, ensinar a palavra de Deus para quem não conhece. Tudo isso são maneiras de servir uns aos outros e representa que nós estamos lavando os pés uns dos outros. O verdadeiro cristão, ele forma uma grande família, uma família de pessoas que se amam e se ajudam, que não falam mal uns dos outros, que tem prazer em ajudar as pessoas que estão errando, ensinando para elas o que é certo e se alegra, elogia quem está fazendo coisas boas. Então, isso é um pouquinho do que Jesus ensinou naquela ceia, que foi um grande evento, bem bonito. Bom, e agora o nosso ovinho laranja vai nos ensinar a respeito de um momento. Olha, é uma rosa. Esta rosa nos lembra de jardim e ela também nos lembra do jardim onde Jesus esteve orando. Ele sabia que ele seria crucificado. Ele veio com esse objetivo. Ele decidiu isso. Então, nesse jardim, Jesus orou, porque foi muito difícil para ele enfrentar a ira de Deus, porque Jesus já estava com Deus antes, ele não começou a existir quando ele nasceu.
Ele já existia antes, ele criou tudo que existe e ele estava com Deus, ele tinha comunhão perfeita com Deus quando ele estava no início, na criação de todas as coisas. Mas aí ele se transformou em uma sementinha que foi colocada milagrosamente lá na barriguinha de Maria e ali ele nasceu. Bom, era muito difícil para Jesus agora ser tratado como um pecador, porque ele nunca pecou, ele nunca fez nada errado. E ele iria enfrentar o peso do pecado naquela cruz. E ele foi orar. E é isso que nós devemos fazer sempre. Quando as coisas estiverem difíceis, quando você estiver triste, ore. Porque você vai sentir a alegria que o Espírito Santo traz ao nosso coração quando nós oramos. Quando as pessoas estão doentes, quando passam por dificuldades, não é? É isso que nós devemos fazer. Jesus deu este exemplo. E ele orou no jardim do Getsemane. Gravem bem este nome. Bom, depois disso, o nosso ovinho roxo. Ai, agora vem uma parte tão triste. Eu tenho aqui moedinhas de prata. Essas moedas de prata são de 10 centavos. Então, 10 mais 10 mais 10, 30. Com 30 moedas de prata, um daqueles 12 discípulos que estava lá na ceia com Jesus, ele saiu mais cedo da ceia. Ele fez uma falta de educação muito grande. Ele saiu da ceia para fazer uma coisa bem errada. Porque ele sentiu inveja. Ele deixou que aquele sentimento ruim do pecado crescesse dentro do coração dele. E ele resolveu vender Jesus. Porque algumas pessoas que não gostavam de Jesus queriam matá-lo. E Judas resolveu, por 30 moedas de prata, ele resolveu dizer onde Jesus estava. Ah, eu sei, eu acabei de ceiar com ele e ele está lá no jardim do Getsemane orando. Então, os soldados foram para lá para prender. E Judas acabou fazendo aquilo que Deus disse que ele faria. Deus sabia desde o princípio que ele seria o traidor. E ele teve que fazer isso. E fez, e depois algo terrível aconteceu com ele, porque ele se sentiu muito culpado. E por conta da traição de Judas, os soldados chegaram e prenderam Jesus e o levaram. Depois disso, o que foi que aconteceu? Os soldados que prenderam Jesus deram muitas chicotadas nele, machucaram o corpo de Jesus. E Jesus foi ferido e sangrou, porque as pessoas não aceitavam que ele fosse o Filho de Deus. E colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e machucou. E foi tudo isso muito triste. Mas quando nós ficamos sabendo que aconteceu tudo isso com ele e que ele sempre foi bom para todas as pessoas, nunca fez mal a ninguém, nunca fez nada errado, nós devemos entender, crianças, que Jesus fez tudo isso por amor a nós. Esse castigo que ele sofreu foi no nosso lugar, para que nós não fôssemos castigados. Não é lindo isso? Apesar de tão triste, é bonito. E então, vejamos o meu ovinho verde. Ele nos mostra um paninho roxo. Esse paninho roxo fala daquela sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Essa cor nos lembra a cor de tristeza, de paixão de Cristo. Por isso que às vezes nós passamos aí pelas ruas da cidade e algumas igrejas costumam colocar esse tecido dessa cor roxa para lembrar que naquela sexta-feira Jesus foi crucificado. Foi um dia triste, muito triste. Aqui dentro deste ovinho tem, você sabe, um prego. E este prego representa os pregos
que foram cravados nas mãos de Jesus. Puxa, isso dói e eu nem apertei tanto. Imagina só. Ele foi ferido, foi pregado na cruz. Pregaram também os seus pés. Fizeram uma maldade muito grande com Jesus. Ele não merecia nada daquilo. Eu e você somos pecadores. De vez em quando, talvez você faça alguma coisa errada. E às vezes a mamãe até precisa dar uma palmadinha no seu bumbum ou te disciplinar, corrigir, não é? Mas você merece, porque você fez coisas erradas. E você precisa ser corrigido para não fazer mais coisas erradas. Então a correção é um ato de amor. Mas Jesus não merecia aquele castigo, porque ele nunca fez nada errado. E ele foi castigado no nosso lugar, por amor a nós. E lá no alto da cruz, onde pregaram Jesus, colocaram também uma placa. Essa plaquinha, olha, ela foi escrita em 3 idiomas. Idiomas é a língua que a gente fala. Aqui no Brasil a gente fala português. Em outros países as pessoas falam inglês, francês, e naquela época as pessoas falavam outras línguas. E para que todo mundo pudesse ler na sua própria língua, foi escrito naquela placa: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus". Mas eles escreveram isso debochando de Jesus, porque ele não era um rei. Mas hoje nós sabemos, Jesus é o nosso rei, de verdade. E depois, quando Jesus estava na cruz, ele teve sede. E algumas pessoas pegaram uma esponjinha e colocaram nessa esponja vinagre e uma outra bebida que era para aliviar a dor de Jesus. Aquilo ia funcionar como uma anestesia. Quem já foi ao dentista aqui? Para a gente não sentir dor, o dentista dá anestesia, não é? Então, queriam fazer isso com Jesus, para aliviar a dor dele. Mas Jesus rejeitou. Ele não quis anestésico nenhum, porque ele precisava sentir toda a dor do nosso pecado. E depois, laranjinha, agora o ovinho roxo. E aí, ao final daquela tarde, daquela sexta-feira, Jesus morreu. Ele entregou o seu espírito. Jesus é o dono da própria vida e ele resolveu entregar sua vida, nós já sabemos, por amor a nós. E ele foi tirado daquela cruz. Dos 12 discípulos, todos fugiram, todos ficaram com medo. O único que ficou lá, juntinho, assistindo tudo, junto com a mamãe de Jesus, Maria, e algumas outras mulheres que também seguiam Jesus, foi o apóstolo João. Ele ficou. E ao final da crucificação, eles tinham o direito de tirar o corpo de Jesus da cruz para levar para uma sepultura. E então um homem muito rico, muito bom, chamado José de Arimateia, ele emprestou o túmulo dele, né, de família, que estava reservado para quando ele morresse, alguém da família morresse, ser sepultado lá. Ele emprestou esse túmulo para que Jesus fosse sepultado lá. E era o costume daquela época enrolar o corpo da pessoa em panos brancos. E é isso que esse paninho lembra para nós, que Jesus teve o seu corpo todo limpo, limpou todo o sangue, tudo que ele sofreu, e ele foi envolvido em panos e colocado lá dentro. Naquela época, os túmulos eram como uma caverninha, né? De pedra, e as pessoas eram colocadas lá e ficavam ali, né? Dormindo para sempre. Então, Jesus foi envolvido em panos. Só que aconteceu, ele foi envolvido em panos e uma pedra bem grande, bem pesada, que precisava de muitas pessoas para conseguir fechar
a porta, assim, ó, a entrada dessa caverninha que era o túmulo, né? Uma grutazinha de pedra. Então, eles tinham que fechar o túmulo com essa pedra, ela era muito pesada. E fecharam essa pedra. Olha só. Era uma pedra, isso aqui é só para lembrar, mas ela era bem enorme, bem grande, assim, maior que a Tia Alcione. E eles fecharam o túmulo. Bom, essa pedra só poderia ser removida por muitas pessoas arredando, porque ela era bem pesada. Mas acontece que no terceiro dia, passou a sexta, o sábado, e quando chegou o domingo, essa história tem final feliz. O que aconteceu? O último ovinho vai nos contar. O túmulo ficou vazio. E esta é a nossa vitória. Nós não somos mais escravos do pecado. Se nós acreditarmos que essa história aconteceu por minha causa, por sua causa, nós estamos salvos. É assim que acontece a salvação e a gente se torna filho de Deus. Quando a gente crê que o túmulo ficou vazio e que Jesus ressuscitou, e foi no domingo. E sabe qual o nome desse domingo? Domingo de Páscoa. Então este é o grande significado da Páscoa, a ressurreição, a vida. Ontem o tio Edson falou sobre isso no vídeo que nós mandamos para vocês, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele morreu, ele foi machucado, crucificado para nos dar vida. Que vida é essa? Se a gente ainda morre, tá? Mas essa é a vida eterna. O nosso corpo um dia vai morrer. Igual plantinha, igual os animais, as pessoas também morrem. Mas nós vamos viver para sempre com Ele. E isso é uma alegria muito grande. Vida eterna é isso. A gente passa pela morte aqui, mas nós vamos viver para sempre com Deus. Nós não vamos mais ficar separados dele. Porque Jesus veio para derrubar aquele muro, um muro chamado pecado, que nos separava de Deus, nos impedia de ver o rosto de Deus. E agora, nós, por meio do sacrifício de Jesus, podemos falar com Deus e ser ouvidos. Por isso que quando a gente faz uma oração, a gente sempre deve terminar a oração assim: em nome de Jesus, amém. Porque o nome de Jesus é que abre o caminho para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. Ele não ouve os pecadores, mas ele ouve a nós quando nós oramos em nome de Jesus. Por isso a gente fala isso no final da oração, para ter certeza que pelo nome de Jesus, Deus vai nos ouvir. Ele sabe que nós estamos ali porque acreditamos em Jesus e falamos com Ele. E as nossas orações podem ser ouvidas. Nós não estamos mais sozinhos. Nós podemos crer em Jesus, no sacrifício que Ele fez e ter uma Páscoa muito, muito feliz. E é o que eu quero deixar para vocês. O meu beijo de boa Páscoa, de feliz Páscoa para você, criança, e para sua família. Que vocês consigam celebrar a Páscoa em família. Talvez sem chocolate, porque a Cacau Show está fechada, as lojas estão fechadas, não deu para comprar chocolate, não é? Mas isso tem um lado bom, porque nós vamos agora celebrar a verdadeira Páscoa. A Páscoa de Jesus, lembrando quem Ele foi, o que Ele fez. E Ele ressuscitou, Ele está vivo. Por isso, o túmulo amanheceu vazio no domingo de Páscoa. E todos ficaram muito felizes porque Jesus ressuscitou. Ressuscitar é ficar vivo novamente. Jesus venceu a morte, porque Ele é santo. Ele nunca pecou. Por isso Ele venceu. E nós que cremos em Jesus, um dia também ficaremos livres da morte. Não teremos mais que passar por esse sofrimento. Por isso vale muito a pena celebrar a Páscoa que Jesus comprou para nós, comprou com seu próprio sangue. Um beijo, meus queridos. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau.